Das Famílias, 31 de março de 1973, Santo do Dia. Eu aí disse a ele: Excelência, antes de ir embora, queria lhe pedir um favor. Vai haver, no dia seguinte, ou 2 ou 3 dias depois, não sei, uma canonização de São Vicente Strambi. E eu gostaria muito de assistir uma canonização. Então eu queria pedir se podia me arranjar um convite para mim e para companheiros. Domais não precisava, porque o bispo entra no cortejo do Papa, né? Ele me disse: pois não, que hotel o senhor está? Eu disse: hotel, como chamava? Estrangeiros, não é não? Ambasciatori. Ambasciatori, um hotel muito conhecido de Roma. Eu disse: Ambasciatori. Ele não pediu para escrever meu nome nem nada. Ele disse: pois não. No tempo oportuno, me aparecem os 4 convites, honra excepcional, todos os 4 convites para assistir à canonização na tribuna do corpo diplomático. É a mais alta tribuna que se pode ocupar no Vaticano. Os meus 2 outros companheiros não foram, eu fui só com o doutor Adolfo. Quando cheguei, eu fui colocado assim a uma certa distância. Eu me lembro que tinha uma dama espanhola, deveria ser uma dama da aristocracia, que estava, porque ia-se com traje de gala, né? A senhora com um daqueles pentes altos de tartaruga que as espanholas usavam e que até hoje as embaixatrizes espanholas na corte de Londres têm o privilégio de usar na presença da rainha. A duquesa de Alba e as embaixatrizes espanholas vão com pente de tartaruga alta e mantilha visitar a rainha da Inglaterra, e só elas. Alta categoria. Bom, e vão visitar o Papa também com essa coisa na cabeça. Bem, tinha uma cinta, tinha até uma rosa vermelha, uma coisa bem espanhola, mas longe. Eu subo, olho, instalo-me e achei que estava bem, com folheto, e me dispus, eu cheguei bem antes, me dispus a assistir a cerimônia da canonização, né? Uma cerimônia famosa, todo mundo, uma cerimônia que entusiasma, né? Bem, quando eu vejo um daqueles nobres da Câmara Papal com uma gola de renda, vestido ao sistema de Filipe II, uma roupa de veludo preto com os ornamentos de prata, que vem caminhando e me olhando. E bem, eu não sei para onde ele vai, mas comigo não há de ser essa história. Eu não conheço esse homem e, sobretudo, ele não me conhece, né? O homem vem chegando cada vez mais perto de mim. Quando ele chegou a uma certa distância, ele fez assim uma vênia diante de mim. Eu também fiz a vênia. Ele então arranjou um jeito de se aproximar e disse o seguinte: Sua Excelência, está preocupado pelo fato de que o senhor professor não está bem colocado para assistir à canonização como conviria, nem o seu amigo. Então manda-lhe reservar um lugar embaixo, que está vago, bem na primeira fila. O doutor Adolfo e eu para a fila. Estamos bem na primeira fila. A meu lado, o embaixador do Egito, com um fez daqueles vermelhos, com um pompom. E à minha esquerda, doutor Adolfo, e depois acabava a tribuna. E aí começa a cerimônia da canonização estupenda, né? A gente vê de longe a cerimônia. Tudo isso eu contei aos mais velhos. Eu estou contando aos senhores porque suponho que os senhores não conheçam ainda, né? O comecinho da cerimônia começam a tocar os sinos da Basílica de São Pedro. São sinos de bronze, uma categoria do outro mundo, e tocam com uma espécie de majestade, porque eles tocam lentamente, mas desferem vibrações que a gente tem a impressão que fazem mover as estrelas e o mundo. E é a voz do bronze. Brum, brum, assim, depois brum, brum. Em certo momento está tudo tocando, né? Está tudo um volê, né? E de repente aquilo para, a gente ouve de longe um cortejo, umas trombetas que tocam. São as 200 ou 300 trombetas de prata desenhadas por Michelangelo. Vocês podem imaginar o que é isso, né? E prata, hein? Que anunciam o cortejo do Papa que chega. O Papa vinha na sede gestatória, porque o Vaticano é enorme. E um homem de idade, para andar aquelas distâncias todas, pode não estar com boa disposição para isso. E, aliás, não tinha regime com aqueles palácios enormes
usava-se muito isso, que, por exemplo, em Versailles, as duquesas e as senhoras de alta categoria da corte tinham o direito de andar de liteira dentro de Versailles. Sendo que só as duquesas tinham o direito de ter veludo vermelho forrando a leiteira. E as outras usavam veludos de outras cores. Quando era veludo vermelho, já a reverência era mais funda, porque era uma duquesa que estava dentro. Bem, a sédia gestatória vem dessa tradição, não é? Era toda de marfim, com incrustações de prata, e o Papa saía, então, precedido de seu cortejo, ele saía pelo portão de bronze, que é o portão, é uma escadaria que dá num portão no Vaticano, na igreja de São Pedro, do lado direito de quem olha para a igreja de São Pedro, onde tem o posto da guarda, tinha o posto da guarda artista, né? O cortejo vinha todo com o Papa, ao lado do Papa aqueles dignatários carregando flabelle, aquelas leques de plumas, né? E depois a guarda nobre com coraça, né? A guarda suíça, a guarda palatina, etc., né? E os dignatários eclesiásticos precedendo o Papa. O cortejo entrava lentamente, entrando no começo os mais baixos e depois, à medida que ia aproximando do Papa, os mais altos. Então, entravam primeiro simples monsenhores, protonotários apostólicos, etc., etc. Depois iam entrando os bispos, né? No meio dos bispos, uma beleza, os bispos orientais, com aqueles, uma espécie de cartolas pretas que usam, outros turbante grená com pérolas, um outro que eu vi passar perto de mim, de um escuro, ele era a cor de uma azeitona escura, viu? Pode parecer ridículo, mas não, ficava muito bem, com um véu levíssimo, feito para ser agitado pelas brisas da África, qualquer ventinho que batia, que ele fazia assim, e ele com aquele olhar místico e profundo, né? O véu dele era cor-de-rosa, a gente diria que não combina bem, não é? Mas explicava bem, entende? Cor-de-rosa, todo bordado com pedras ou pedregulhos, não sei, verdes. Mas de um verde assim de esmeralda, não sei se de repente é esmeralda verdadeira, ninguém sabe, né? E o mais interessante é o seguinte, que ele ia segurando uma cruzinha e dando uma espécie de pequena bênção, né? E depois outros orientais com coroas, como coroas de rei, né? E no meio o grande fluxo da igreja latina, né? Aí a gente via passar as notabilidades, o geral da Companhia de Jesus, os 3 gerais da Ordem de São Francisco, que Leão XIII obrigou, embora fossem brigados, a andar em todos os cortejos juntos, numa ordem que não significasse precedência. Depois, então, de todas as outras, primeiro as ordens, os gerais dos ordens religiosas, depois os bispos, depois os arcebispos, os patriarcas do Oriente, depois os cardeais. E daí entrava o Papa com uma tempestade de aplausos pela Basílica, de todo lado, palmas e palmas e palmas, etc. O povo se ajoelhado, e da cúpula de São Pedro tem uma da igreja tem um terraço. E ouviu-se de repente um coro majestoso que cantava: Tu és Petro, superamos Petra, medicamos Clegemer. Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu construirei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isto, mais os sinos, mais as trombetas, mais o coro, mais os aplausos do povo, e o Papa, muito ereto também, benzendo de um lado e do outro, formavam um espetáculo verdadeiramente inesquecível. Era uma coisa extraordinária, né? O Papa chegou até o fim, onde tinha um trono armado para ele, né? Quando ele passava pela tribuna do corpo diplomático, nós nos ajoelhamos, os diplomatas dos países não católicos, como era esse egípcio, faziam assim uma profunda vênia, como diante de um monarca que passa, e o Papa sentou-se no trono. Aí começou a missa do Papa. No cortejo do Papa ia uma coisa extremamente pitoresca. Eu até não sei se minha querida geração nova entende bem o que ia. Um homem levando, um monsenhor levando uma sacola com dinheiro, e um outro levando duas gaiolinhas com pombos, eu não sei de que espécie de pombos, que a cauda era tipo de cauda de pavão, e todos crespinhos, eu não sei que pombos são esses.
é que quando o Papa terminava a missa, aproximava-se um dignatário dele, desde os tempos mais antigos, em que a Santa Sé era pobre, em que o Papa vivia da mão para a boca, o cabido de São Pedro pagava a ele pela missa que ele tinha celebrado, pagava a espórtula, que era um saquinho de dinheiro e os pombos para o almoço. Esse rito, deliciosamente ingênuo e cândido, conservou-se pelo menos até Paulo VI, ou João XXIII. Então o Monsenhor, terminada a missa, aproximava-se do Papa a certa distância e cantava, eu tenho voz desafinada, né? Promissa bene cantata. Fazia uma vênia. Depois mais perto, promissa bene cantata. Depois terceira vênia, e aí ele entregava ao Papa, que fazia um pequeno gesto para entregar para o outro o saquinho de dinheiro. Eu tenho a impressão que o saquinho de dinheiro era circular, ficava guardado para outra missa, porque já era uma tradição. E os pombos, evidentemente, não davam para o Papa comer no almoço. Eu também não sei que fim levavam os pombos. Nos fazia lembrar dos primórdios da igreja, nesse fastígio da glória da igreja. Eu me lembro que era realmente fastígio humano da glória da igreja, estava lá presente. Eu me lembro que havia príncipes de casa real, havia tudo, e entre outros uma figura muito pitoresca que não estava na tribuna dos diplomatas porque tinha uma categoria inferior e que era uma espécie de chefe de tribo negra com uma coroa de pau pintada de ouro, que arranjaram para ele, não na tribuna dos diplomatas onde nós estávamos, mas no cruzamento da igreja, arranjaram o Vaticano sempre muito paterno e cheio de tacto para as coisas, uma tribuninha para ele especial aí embaixo da cúpula. Quando ele, antes do Papa chegar, ele entrou com o cortejo dele, que parecia um rei mago do Evangelho. E quando ele passou, o povo bateu palma. Ele, muito digno, fingiu que não percebeu as palmas e foi para a espécie de troninho que estava preparado para ele, né? Bom, aí então, quando terminou a missa, eu voltei novamente. Há mais alguma pergunta, meus caros? Coisa vírgula. Uma vez em Curitiba, no Santo Dia, o senhor havia encomendado a nós que no berço, após as Ave Marias, nós pegássemos uma jaculatória. Era o seguinte: minha mãe eu creio, mas ajudar minha incredulidade. Você não poderia entender para... Enquanto eu estava fazendo essa descrição, eu estava olhando para muitos olhos. E os olhos, quando eu falava de certas coisas, brilhavam. E quando eu falava de certas coisas, outras coisas se embaçavam. Porque não chegavam a compreender que relação isso tinha com Deus. Por exemplo, os tais pombinhos. E o tal negócio da missa bene cantata, que relação tem com Deus? É porque o pombinho é um bichinho muito bonitinho, mas então não precisa ir para dentro do Vaticano para levar pombo. Existe pombo na Praça de São Marcos em quantidade muito maior. Por que o senhor se extasia com esses pombinhos? Por que o senhor se extasia com essa sacola de dinheiro? Não era muito mais bonito, em vez entra isto, hein? Em vez de dar para em vez do Papa entrar na sede gestatória, não era muito mais bonito ele praticar um ato de humildade e entrar cumprimentando todo mundo de direita e esquerda? No que é que isso é santo? No que é santo, por exemplo, haver 300 cornetas de prata desenhadas por Michelangelo? O senhor não diz que Michelangelo era um renascentista? Como é que aparece o senhor agora se extasiando com as cornetas de prata tocadas por Michelangelo? E se não fossem 300, mas apenas 30, doutor Plínio? Por que o senhor ficava desapontado? E por que sempre precisam ser de prata essas cornetas? Não podia dar esse dinheiro para os pobres e fazer uma cornetinha, uma coisa assim, não ia bem? Em rigor, por que corneta? Não era mais bonito, por exemplo, como é que se diz isso, meu Deus? Um asilo de órfãos, com os órfãos todos cantando Viva Nosso Pai, Viva Nosso Pai, e jogando pétalas de rosa de um lado e do outro. Eu ficaria muito mais emocionado no meu coração. Como eu estou caricaturizando, a coisa se presta a rir, mas me parece ver
sombras disso perambulando pelos ares. Agora, como consigo eu mostrar à minha cara geração nova como isso é atinente de perto ao amor de Deus? Não é nada fácil, não? Nem sei até que ponto eles se interessam. Porque, bom, se eu perguntar, todos vão dizer, eles são muito amáveis. Mas, para encerrar a noite, eu vou fazer uma experiência. Assim nós temos seu pedido, sério. Eu vou dar a seguinte teoria do cerimonial. A liturgia da igreja, eu não estou falando da cerimônia, que aliás é um ato litúrgico, da entrada do Papa na Basílica de São Pedro. Eu estou falando da liturgia da igreja. A liturgia da igreja, até o Concílio Vaticano II e até essas alterações infelizes que nela têm sido adotadas, a liturgia da igreja foi fixada em seus aspectos essenciais no primeiro século. Mas depois ela foi se enriquecendo com elementos que cada geração que passava acrescentava. De um modo orgânico, uma coisa entrava, outra coisa saía, e assim aos poucos o senso católico da igreja e dos fiéis foi completando, foi dando forma à liturgia da igreja. Os senhores vejam, por exemplo, um aspecto marcante da liturgia da igreja. O aspecto é o seguinte: como ela estava configurada no século XX, os senhores considerando os paramentos, os senhores considerando os ritos, considerando as fórmulas das orações, tinha inspirações de toda parte. Muita coisa tirada da Escritura, portanto algumas coisas da antiga lei, outras coisas modeladas com o tempo, outras trazidas de vários países. Os senhores tomem, por exemplo, o mundo de elementos latinos que os senhores encontram na liturgia da igreja, mas ao mesmo tempo elementos orientais na liturgia da igreja latina. A mitra, por exemplo, é um lindo modo de cobrir a cabeça. Qual é a origem da mitra? Todo mundo sabe que era um certo gorro usado na Síria que começou, por razões que eu não sei bem quais foram, a ser usados por alguns bispos, talvez bispos sírios. E depois, como pareciam muito dignos, começaram a ser usados por dioceses em que não havia nenhuma relação com os sírios. Mas depois o gorro foi modelado pelo bom gosto das gerações sucessivas, até dar na mitra. Quer dizer, cada século introduziu um certo valor simbólico, um certo significado para a mitra. Bem, o turíbulo. O turíbulo é um objeto que vem ainda dos tempos do paganismo. É anterior à religião católica. Os reis orientais pagãos recebem incenso. Mas como aquele objeto é muito bonito e o ser incensado tem alta significação, é algo que se destrói, que em se destruindo perfuma e dá muita ideia do holocausto na Igreja de Deus. Então, usar o turíbulo com aquela forma, etc., e o jogar aquele incenso assim, aquilo dá uma ideia simbólica muito bonita, que se generalizou pela igreja inteira. O báculo também. Nas igrejas do Oriente, o báculo não se usa como no do Ocidente. No Ocidente, o báculo tomou aquela forma curva em cima, não é para imitar o cajado dos pastores, porque o cajado dos pastores, ou mais das vezes, não tem aquela forma curva em cima. O báculo foi posto assim para significar a reverência que o bispo tem para com o Papa. É um báculo de cabeça baixa. Aquilo é o símbolo da cabeça do bispo. Bem, para indicar a autoridade do bispo, o bispo, quando passa, anda com o báculo virado para a direita dele, para o lado do povo. Os abades só mandam dentro da própria abadia, não mandam fora da abadia. Usam báculo, mas andam com o báculo virado para dentro. Quer dizer, a autoridade por onde eles obedecem ao Papa é dentro da abadia, não fora. Não é? Os báculos, por sua vez, tiveram 1000 modos de fazer diferentes. Não é? O Papa era o único que usava um báculo reto,
porque era só para Deus, ele não obedece a mais ninguém na terra. Bem, os senhores compreendem no que é que isso dá o amor de Deus? São gerações inteiras que, procurando dar ao com que o bispo cobre sua cabeça uma forma sacral, acabaram modelando cada uma do seu jeito até chegar a uma forma perfeita e acabada. E esta forma perfeita e acabada representa, portanto, um esforço de uma piedade de 2000 anos, em que, de vez em quando, uma geração alterava algo. Até que chegou um momento, séculos antes desse vendaval, em que não se alterou mais nada. Todo mundo disse: aqui está pronto. Quer dizer, é uma forma de amor de Deus o querer paramentar assim o bispo, que é o representante de Deus na diocese, e querer ornamentar o que ele tem de mais sagrado, que é a fronte dele, né? Onde estão as suas cogitações, as suas preocupações, etc, etc, por onde ele governa, não é? Então, pôr na cabeça dele uma coisa assim era um longo esforço de amor de Deus, até que a imagem de um bispo, como o bispo deve ser, como a teologia ensina, acabasse de se expressar de um modo sensível. Bem, eu assisti ordenações de padres, aqui até na igreja de Santa Cecília, em que havia um rito que me deixava desconcertado. Eu perguntei aos padres o que era. Era o seguinte: em certo momento, grande parte do cortejo saía do altar-mor e ia para a sacristia. E começavam uns a tocar campainha. Eu perguntei o que representava isso. Disse: isso é um rito que vem desde os tempos das catacumbas. Antes de começar propriamente as ordenações, mandava-se vigiar na entrada da catacumba para ver se não tinha algum perigo de invasão que fosse interromper a função sagrada. E, em memória dos apuros e da angústia dos primeiros católicos, durante 2000 anos a igreja conservou esse rito. Para quem tem um pouco de alma, compreende que esta homenagem prestada durante 2000 anos aos medos dos nossos primeiros pais na fé, não é? É uma coisa de tocante, emocionante. O que era o Brasil no tempo das catacumbas? Eram uns índios, sei lá o que era, né? Quando é que eles ouviam falar de catacumbas? Nada. Sobretudo nas catacumbas, quem ouviu falar do Brasil? Nada. Aqueles homens morriam, iam para o Coliseu, para as arenas, eram despedaçados. Eles tinham medo disso. Mas esse medo e a coragem de enfrentar o medo, porque aqui está a questão, essa coragem tornou-se tão famosa que durante 2000 anos a igreja enternecida nunca realizou essa cerimônia sem repetir a vigilância das portas para ver se, entre aspas, estava chegando adversários, né? Isso quando o Te Deum canta gloriosamente Teter Orbe Enterrarum Sancta Confiteto de Ecclesia. Assim, por todo o orbe da terra, a Igreja Santa glorifica. A Igreja Santa se volta para as catacumbas e repete o rito, né? Numa homenagem. Esta homenagem quase que traz, para quem sabe entender, o aroma das catacumbas. A gente quase que toca sangue de mártires com a mão, não é verdade? Assim também, ver o Papa entrar com as 300 trombetas de prata é rememorar a época em que, ainda na Renascença é verdade, já na Renascença quero dizer, mas pelo calor das tradições medievais ainda vivas, se compreendia que o Papa era o maior hierarca da Terra. E não havia glória que bastasse para exaltar o homem colocado à testa de todo o gênero humano, de toda a Igreja Católica. Então, o fazer preceder o Papa por 300 trombetas de som de prata já é uma verdadeira beleza, porque o som da prata não é questão do preço da prata, é o som. Por exemplo, seria pouca por de ouro, porque não tem a repercussão que tem o som. Essas coisas não se resolvem em bolsa de títulos de Nova York, essas coisas se resolvem artisticamente.
Bem, o som da prata é um som especial. Então, 300 cornetas dessas, ou 200, não me lembro bem, precedendo o Papa, e por uma harmonia régia especial, anunciando o povo que vai entrar o vigário de Jesus Cristo sobre a terra, Rex Regum et Dominus Dominantium, que é a maneira de Jesus Cristo, quase, uma espécie de rei dos reis e senhor dos senhores, né? Isto é uma coisa magnífica como glorificação do papado. E a gente, amando a isto, ama o papado. E amando o papado, ama a Deus. Meus caros, terá ficado claro? Não sei. Também não os culpo se não ficou claro. Porque essas coisas se aprendem aos poucos. Não é? Mas é por essa forma que a gente então vai se ligando ao passado da igreja, ao valor simbólico das coisas da igreja, etc, etc. Né? Aqui está a questão. Vocês viram?